Agora sim, gravando. Bom dia oficialmente, bom dia para você que entrou agora. Bom dia para você que vai assistir essa gravação, né? Que você assista todas as gravações da nossa Conexão Hive, elas ficam no nosso canal do YouTube. Então, veja, assista. Lembre os afiliados, os novos que chegaram, de assinar o canal, de colocar um lembrete lá em todas as notificações, sempre que sobe um vídeo, porque é muito importante. São informações valiosas que nós temos todas as manhãs, de segunda a sexta, 8 da manhã, sempre um head, um líder, alguém passando, compartilhando algumas informações. Insights poderosos, às vezes é uma dica ali, uma diquinha aqui e ali que faz toda a diferença no seu negócio, tanto como afiliado, para vender mais, como afiliado Pro, para também vender mais e poder recrutar, aumentar o seu time para quem é afiliado Pro. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Quem está animado aí também agora, oficialmente, né? Quem está animado aqui com os nossos lançamentos, com a Hive, com o nosso futuro. A Hive é um bebezinho e nós fazemos parte dessa construção. Parabéns você que faz parte dessa construção, dessa marca poderosa. E foi o que a gente falou agora. Nós tivemos um treinamento domingo em São Paulo, pós-evento. Gente, a Hive, nós temos vários produtos, uma linha muito poderosa, muito completa. Mas se a gente tivesse um único produto, só um produto, né, que acabou de ser lançado, a inovação, né, totalmente Mindful Pill, isso daqui qualquer um poderia construir um império, porque nós estamos revolucionando o mercado de saúde mental, de ansiedade, né? Eu tenho certeza que você já fez muita pré-venda, eu mesmo conversando com, gente, olha que incrível, conversando com uma amiga, tava ela e a personal trainer junto, e eu falando que a gente ia lançar um produto, né? É um produto incrível, natural, saudável, e um produto chamado Mindful Pill. E perguntei para ela se ela conhecia alguém que precisava ter mais foco durante o dia, que precisava ter menos ansiedade, né? Menos estresse e ser mais feliz. Adivinha? Pô, eu quero dois, quanto é? Eu falei, 200, né? Eu falei, mas eu dá um para mim e para meu marido. Gente, e o produto é R$ 150, hein? E para Fidelidade é mais barato ainda. Quanto tá para Fidelidade? Cento e... Quem pode escrever no chat, né? Mais em conta ainda. Então, assim, que produto, né? Que história que a gente vai ter, fora o nosso Melaton, né? O Melaton Gotas aqui, que uma gotinha é o suficiente para um nananenê, potencializando o efeito do nosso Nimbus, do nosso chá, tá? Olha lá, bora que estou em pé desde as 4h40 da manhã, Carlinha. Parabéns, Carlinha. Ó, 119,40. Que isso? Incrível, 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 né? Então, nós temos um baita produto que vai abrir portas para o seu cliente se tornar cliente de... Às vezes o cliente começa comprando um produto, quando vê, está comprando R$ 500, ou está comprando R$ 1.000, muitos se tornam upgrade, se tornam afiliados, né? Tem muita gente que resolveu se tornar afiliado porque não tinha dinheiro para consumir todos os produtos. E, ó, muita gente vai se identificar aqui, né? Pô, eu gostaria de consumir todos os produtos da Hive, todos, né? Ou pelo menos, sei lá, 10, 20 produtos por dia, para eu ver mais, melhor. Mas eu não tenho condições financeiras de consumir tudo, porque se for consumir tudo, realmente é um valor, é um investimento que vale a pena na saúde, mas é um investimento alto, e nem todo mundo tem condições. Mas aí que tá, consome de graça. Você pode vender, usar a sua comissão para usar os produtos. Eu consumo todos os produtos, minha família, minha esposa, mamãe, todo mundo, a gente consome todos os produtos e de graça, né? É, porque você usa o seu próprio bônus, a sua própria comissão para poder consumir. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema do dia, que é um tema que para mim é crucial, um tema fundamental que para a vida, tá? Não só para vendas, acho que para a vida, principalmente para relacionamento. E vendas é relacionamento, certo? Concorda comigo? Sim ou sim? Vender é se relacionar, é gerar confiança. E qual que é o tema? Reciprocidade. O efeito da reciprocidade, né? O quanto isso é poderoso. E, assim, alguns pontos. Por que a reciprocidade ela é tão importante? Porque ela, como eu falei, gera conexão e confiança. Quando você entrega valor para uma pessoa antes de vender, o cliente ele se sente inclinado a retribuir. E como que um cliente retribui? Normalmente comprando de você, fazendo um bom atendimento. Então, hoje a gente vai aprender a aplicar alguns princípios para aumentar suas vendas de forma natural. E olha o que eu falei, de forma natural. Porque se a reciprocidade
quando você entrega algo para alguém, quando você faz algo para alguém, essa pessoa, ela naturalmente, ela se sente em dívida e ela quer retribuir. Já aconteceu com você de alguém te pagar um almoço e você fala, nossa, né, você paga o almoço, o próximo é meu, hein? É um cafezinho, a pessoa, né, não quer retribuir. Ou até mesmo, vamos pegar um Natal em família, às vezes você encontra um parente há um tempo distante e ele te dá um presente, você não deu, você fala, nossa, você não sente mal, você não quer retribuir. Ou até dá um presente que aquele parente deu para você, um presente de um valor percebido maior do que o que você deu, você fala, nossa, eu preciso dar algo melhor para compensar. Não é, olha como a cabeça do ser humano é incrível, né? Então, a reciprocidade é um gatilho mental que ele é muito poderoso para você criar conexão. Agora, muito importante que eu vou falar, tá? A reciprocidade ela tem que ser genuína, ela tem que ser verdadeira e não pode ter uma intenção de algo em troca. É claro que toda venda você tem uma intenção, vai fazer parte, tem estratégias, é óbvio, mas tem que ser verdadeira. Quando o cliente ele tem que se tornar o seu amigo. Quando ele entende que você quer ajudar de verdade, resolver o problema dele, fazer perguntas e não vender por vender, não vender o que você quer vender, vender o que ele precisa para ajudar, é aí que está a diferença. Então, a reciprocidade ela não pode ter uma cobrança, tá? Porque, não, ó, faz isso. Às vezes até num casamento, né? A esposa com o marido ou vice-versa. Não, não, faz isso logo que eu fiz para você aqui, agora faz ali. Então, assim, quando passa a ter uma cobrança, né, dentro de uma... Você faz algo achando que vai ter reciprocidade, mas existe uma cobrança, nas vendas, por exemplo, ó, eu te dei uma amostra, compra aí. Não, aí não é reciprocidade. Aí passa a ser uma transação comercial. Você dá algo, pega algo em troca. E tudo bem, tá? Não tem nada de errado. Uma transação comercial é ok, é legal, é fundamental. Mas perde o efeito da reciprocidade. A reciprocidade é quando você faz algo genuíno, sem estar ali pensando, ó, quero algo em troca. Porque, gente, vem. Se você fizer a sua parte, vem, acontece, as coisas vêm, é natural. Quanto mais você dá, mais você recebe. É natural, é lei do universo, é lei da vida, né? É você doar, né? Doe com generosidade, receba com gratidão. Isso é lei da vida. Então, isso é natural, tá? Então, nos próximos minutos aqui, a gente vai aprender um pouquinho sobre essa reciprocidade, como transformar potenciais clientes em clientes e compradores fiéis, tá bom? Então, vamos lá, porque já, ó, voltei, 8h15. Então, alguns pontos importantes, ó. Quero falar com vocês 5 minutos uh, sobre um ponto. Por que o princípio da reciprocidade funciona, né? Como eu falei, é o senso do ser humano de uma gratidão natural, ok? Então, é natural isso, ele acontece. Então, quem recebe tem a necessidade de devolver de alguma forma. E no mundo dos negócios, isso é uma conversão, nada mais do que uma conversão, uma chance de conversão, tá? Em venda. Por exemplo, quem vende algo, nós vendemos nossos produtos, né? Quando a gente dá uma amostra grátis, é impressionante. Eu uso muito amostra, gente, né? Eu uso muita amostra. Olha aqui. Bom, isso aqui é produtos que virão aí para gente. Isso eu não posso mostrar para você ainda, mas eu uso demais, assim, de uma forma muito intensa as amostras. Os nossos sachês. Eu uso muito os sachês de todos os nossos produtos. O eletrólito, por exemplo, estava fazendo um treino e compartilhava com as pessoas. É incrível como as pessoas elas pedem depois para comprar. E muitos não na hora, outros depois, outros com mais tempo, mas ela vai lembrar de você. Tá? Outro ponto, exemplo prático, né? Pensa numa coisa, se um restaurante, ó, isso vai fazer muito sentido para você. Se ele te oferece, por exemplo, um aperitivo lá de cortesia, um drink, ou seja o que for, você se sente mais confortável em gastar mais nesse local. Você não se sente mais confortável, né? É natural. Quando a gente passa a dar um brinde para um cliente, uma vantagem, é natural, tá? Então, se você entregar algo antes de vender, o cliente verá mais valor no que você oferece. Natural, tá? Agora, como eu aplico essa reciprocidade nas vendas, né? Tem umas táticas para você usar essa reciprocidade, né? Por exemplo,
Você pode oferecer dicas de conteúdo, muito fundamental, né? Dá dicas de conteúdos úteis antes de apresentar o produto. A pessoa já vai ficar com vontade, você está dando uma dica gratuita, mostrando como faz. Amostras é demais. Os nossos sachês, gente, eu gosto demais dos sachês. E não só sachê, tá? Porque uma coisa que funciona muito, e você que faz degustação, você percebe, vai na casa de uma amiga, ou de um cliente, ou de um potencial cliente, ou no café, ou recebe em casa, e degusta os produtos. É surreal. Quando você degusta os produtos, a pessoa ela vai comprar, ela pode até não comprar vários, mas algum ela vai comprar. Ela se sente na obrigação de comprar, de retribuir. Isso já aconteceu com você. Você foi em algum lugar, a pessoa te atendeu bem, te deu, degustou tudo, você se sente até na obrigação de pô, retribuir. Até porque se faz sentido o produto, se é aquilo que você quer. Então, e o ponto principal é você mostrar um interesse genuíno, tá? E tem que ser genuíno em resolver o problema do cliente. Se você resolver mostrar isso, isso faz diferença, tá? Por exemplo, quero te passar uma dica incrível sobre melhorar a sua rotina, né? Antes de falarmos desse produto. Ó, vou te mandar um material gratuito para te ajudar. Depois me conta o que achou. Gente, isso vai criando um vínculo. Então, sempre, o segredo é dar antes de pedir. Antes de você pedir a venda, antes de qualquer coisa, você dá. Dá valor, dá entrega, dá atendimento. É tudo, gente, é a reciprocidade. Você não vai comprar algo de quem não dá match, não faz sentido, de quem te atende mal. Quando alguém te atende bem, só de ter um bom atendimento, você atender bem, né? E você sempre lembrar do cliente, independente de vender ou não, entregando valor, gente, isso gera vínculo, né? Isso gera uma sensação positiva no cliente. Isso, e, principalmente, isso fortalece a relação. E esse é o grande ponto. Nosso grande objetivo, né, é fortalecer a relação. Então, a degustação é a chave. Para mim, né, não tem nada mais poderoso. Claro que a gente vende muito online, às vezes não dá para degustar ali, mas degustar é a grande chave para você gerar essa reciprocidade, tá? Agora, Marcos, como que eu aumento a taxa de conversão usando a reciprocidade, né? Primeiro, criar valor antes de oferecer o produto. Chave, né? Dê algo exclusivo para os primeiros clientes que comprarem. Gente, olha que fantástico. Ó, os primeiros clientes que comprarem, né? Os primeiros X, ou ó, você faz parte dos primeiros, você está aqui. Você comprar, você vai ganhar algo, né, exclusivo. Pensa, usa, utiliza, coloca a tua estratégia, porque isso faz diferença. Tá? É, e mostrar, principalmente, que você se preocupa mais com a experiência do cliente do que com a própria venda em si. E quando você mostra que você se preocupa com a experiência do cliente, que você quer esse feedback, isso gera para tudo, né? Para prova social, para tudo. Mas quando você tem esse interesse genuíno, a pessoa comprou, por exemplo, comprar. É claro que o Mindful Pill são 12 semanas. Vocês viram, né? O Dr. Fábio Santos falando exatamente sobre esse produto. Então, ele é um produto de uso contínuo, 12 semanas é assim, mais de 50% de resultado em ansiedade, estresse, foco. Então, a pílula da felicidade, ela funciona demais. Agora, pega um Melaton Gotas. O efeito é na hora. Tomou, gente, tem gente que toma uma gota, que é a dose. Pode tomar mais, óbvio, mas recomendado pela Anvisa, né? A dose máxima, uma gota. Mas tem pessoas que tomaram 3 gotas e falaram, meu Deus, falaram 5, falaram uau. E é legal que a gente vai dosando, mas a pessoa toma, é na noite, ela vai dormir melhor. Ainda mais quem tem algum problema, dificuldade para dormir. E é delicioso. Sabor maracujá, uma gotinha embaixo da língua, na boca. É incrível como a absorção é rápida, o efeito é muito rápido, né? Então, e orienta, né? Não adianta tomar e ficar com a luz do celular na cara. A melatonina só funciona no escuro. Então, é tomar, apagar as luzes, nananenê, tá? Então, funciona demais. Então, você mostrar que se importa, por exemplo, chega para o cliente e fala assim, ó, eu sou um produto, né, para ansiedade, foco, estresse, para melhorar o humor. A pessoa fala, eu quero, eu quero, eu quero. Fala para ele assim, ó, mas eu não sei se é para você. Ah, eu preciso. Não, vamos fazer um teste aqui. Porque se não for para você, não quero te vender.
E é verdade. Porque se vender por vender, você não tem mais esse cliente. Então, olha o teste que nós tivemos, que foi passado para a gente no evento. Para a pessoa preencher aquele teste para ver o nível dela de ansiedade, de estresse. Gente, eu que sou muito positivo, eu que sou, né, vivo muito alegre, muito feliz. Deu um mínimo lá, então todo mundo vai dar alguma coisa. E se der nada e não precisa, não venda. Simples assim. Agora, nós temos outros produtos que todo mundo precisa, a creatina, o ômega 3, os colágenos, enfim. Então, encontre o que realmente o cliente precisa. Mas é importante você também não vender. Ele entender que você não quer vender por vender. Isso gera uma reciprocidade quando você fala, ó, você não precisa disso. Você não precisa gastar nisso aqui agora, não. Deixa para, ó, investe um pouco menos aqui agora, nesse seu momento, de acordo com as perguntas que você faz, com a história do cliente, com a situação do cliente. É aí que tá, quando ele sente confiança, gera essa reciprocidade, tá? A maioria dos clientes, ó, eles adoram dica antes de comprar. Se você chega para um cliente e fala, ó, a maioria dos meus clientes, eles adoram essa dica aqui, ó, antes de comprar. Eu vou compartilhar com você também, tá? Ah, um outro exemplo de uma frase eficaz que funciona muito. Ó, como agradecimento pelo seu interesse, quero te dar um bônus especial. Tá gerando reciprocidade. Quanto mais o cliente sentir que já recebeu algo valioso de você, e, gente, isso pode ser algo valioso que tenha valor, como um produto, como uma amostra, mas como uma intenção genuína, né? Como palavras que são mais valiosas, gestos e atitudes do que algo físico de fato. Então, quando ele sente que recebeu algo valioso de você, e às vezes é a tua atenção, tá? As pessoas são carentes de atenção. Elas são carentes, você dá uma oportunidade para ela dela se conectar numa conexão Hive, dela estar dentro da comunidade, da nossa colmeia. Quantas pessoas, tenho certeza, que com você também já agradeceram por você ter mostrado a oportunidade Hive? Para ela poder participar de um Hyperfit, que é o Hyperfit que a gente entrega comunidade, valor, exercício físico, mental, gratuito e degustação. As pessoas agradecem. Isso gera reciprocidade. E vou te falar, quando a gente tem algo nas mãos que a gente pode presentear alguém, por exemplo, a gente tem o Hive Talks agora para falar dos nossos produtos. Convida todo mundo, porque independente se a pessoa for ou não, assistir ou não, você está convidando, você está dando para ela um convite gratuito, uma oportunidade de aprender sem cobrar nada. Lembrou dela? Hyperfit, Hive Talks, Wellness, qualquer treinamento, isso gera reciprocidade, a pessoa percebe que você está realmente dando algo de valor, preocupada com ela, para ela aprender, para ela se desenvolver. Tá? Então, é uma tendência retribuir, certo? Isso é fundamental. Pegou, gente? Valeu? Essas dicas aí, alguns pontos claro, que vocês já sabem, muitos já sabem, mas a gente colocar em prática, usar, a reciprocidade ela é muito valiosa e ela tem que ser genuína, tá? Mais importante de tudo, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína, para que faça sentido para as pessoas, tá? Quem teve, ó, maravilhoso, tomei 2 gotas essa noite, apaguei, sono profundo, acordei bem disposta. Que legal. Ó, a Mari falou aqui, Mari Souza. É muito bom, né, Mari? É incrível, realmente. Hoje, gente, o Hive Talks de hoje, então, é fundamental para a gente aprender mais. Nós temos um produto, assim, surreal para a gente abrir um mercado, para trazer pessoas, para aumentar o número de clientes. Assim, absurdo todas as possibilidades que esses 2 produtos da linha Nimbus, ampliação da linha, eles trazem para a gente. Então, eu colocaria foco total neles, para clientes que já existem, para clientes que já existem, falou, em primeira mão, você que é meu cliente, está recebendo aqui informações, tem condição especial para você, né, e para fazer novos clientes, para levar a nossa marca, levar o teu negócio para um outro patamar. Porque já, gente, você tem 100 clientes comprando de forma recorrente, natural, orgânica. Pessoal, quando você tiver 100 clientes comprando, né, no automático ali,
fora os novos que você vai estar fazendo, né? E vou te falar, reciprocidade, às vezes, a pessoa não é nem comprar, é ela apenas indicar algumas pessoas para você. Eu tive várias pessoas que eu dei sem interesse, porque eu sabia que a pessoa não tinha condições nenhuma de comprar, e foi genuíno, quando a gente entrega genuinamente, essa pessoa, ela não comprou na hora, naquele momento, porque as condições não tinha condições. Então eu dei. Claro, se você tem condições, faça, senão... eu falo, às vezes você não pode doar, não pode doar dinheiro, alguma coisa, dá um sorriso, um abraço. Isso daí faz diferença na vida das pessoas, sabia? Escutar as pessoas. Você não tem noção. A gente não sabe o que as pessoas estão passando. Ninguém sabe, no fundo, o que as pessoas estão passando. E às vezes é uma conversa amiga, um aperto de mão, uma atenção, um abraço. E você fazer perguntas, se conectar realmente, isso gera uma reciprocidade incrível. E essa pessoa, ela começou a me indicar um, dois, três, indicou várias pessoas. Vou te falar que eu fiz mais de 10 clientes, porque indica um, que indica outro, que amplia. E sabe o que aconteceu? Gerou dessas pessoas. Depois, essa pessoa se tornou afiliada e eu acabei até cancelando esses clientes e passando para ela os clientes, né, para poder ajudar. Mas olha só, independente de não se tornasse afiliado, seriam clientes meus e ampliou a rede, trouxe afiliados e aumentou tudo. E foi genuíno, ó, sem pensar nada, nada, nada em troca, porque não tinha condições nenhuma. Mas as pontes, as conexões, elas nos mudam a vida. E o nosso negócio é formado por conexões, por pessoas. Nossos produtos entregam resultado. Cabe a gente ser verdadeiro, falar sempre a verdade, jamais mentir, tá em interesse, não olhar para as pessoas como cifrão, porque o grande erro das pessoas, de muitos vendedores, é ficar olhando o cifrão, o resultado. E quando você passa a olhar para o outro lado, isso vem naturalmente, isso acontece naturalmente. Tá bom, gente? Beleza? Fechou? Ó, 8h30. Vamos pôr o desafio do dia aqui. Ah, bom, vamos lá. Para iniciante, tá? Vamos aplicar na prática. Cria um conteúdo gratuito, ó, né? Dica, insight, material para enviar para os seus clientes antes de falar do produto, tá? Bom, hoje, acho que todo mundo tem que falar com o máximo de pessoas sobre o nosso Hive Talks, que acontece com o Dr. Fábio e Amanda, né? Nimbos e novos produtos. Vamos falar hoje, falar exatamente sobre isso aqui. Então, nossa, é grande, grande oportunidade. Eu colocaria foco total nisso hoje, tá, gente? Coloca foco total, coloca toda a sua energia. Ah, posso trabalhar 1 hora por dia focado. Foca nisso. Mas todo mundo da lista, sem exceção. Até porque, lembra, né, quando você convida uma pessoa, ó, vai acontecer algo especial e eu lembrei de você, para você ter essas informações valiosas. O doutor Fábio Santos, doutor estilo de vida, percussor da medicina, da saúde integral no Brasil. Cara, é fera, né? Então, fala com todo mundo, gente. Fala com todo mundo, tá? Um intermediário testa pelo menos 2 abordagens, né? Oferecendo valor antes de apresentar a venda hoje. E o Abelha Rainha Zangão, fechar pelo menos 3 vendas, né? Aplicando o princípio da reciprocidade. Você já aplica, muitos aplicam até sem pensar, de forma natural, e você percebe que quem mais vende é quem mais gera valor, é quem mais tem interesse genuíno pelas pessoas, é quem mais faz amizade. Já falei várias vezes, o maior vendedor do mundo falava assim: eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Eu não faço clientes, eu faço amigos. E quando você se interessa genuinamente, né, as coisas acontecem. Tá bom? Ó, deixar uma frase para vocês aqui, tá? Inclusive pode postar, né? Ensina reciprocidade e confiança aí para melhorar as vendas. Pode postar na rede social, posta que você está aqui aprendendo para gerar autoridade para você, para gerar credibilidade e autoridade para você, né? Posta. Ó, uma frase que eu vou deixar aqui para você, ó, tá? Pode colocar, por exemplo, venda não é só sobre transações, é sobre relações. Hoje, foque em oferecer valor antes de pedir algo em troca, tá? Tenha isso em mente, tá? Você pode colocar uma ação, por exemplo, hoje aprendi que antes de vender, preciso entregar valor.
né? Ó, aprendemos na Conexão Hive de hoje, antes de vender, preciso entregar valor. Quanto mais você dá, mais o cliente sente vontade de retribuir. Essa é a grande verdade. Tá bom, turma? Excelente dia para todo mundo, né? Se você não treinou, vá treinar, vai mexer seu corpo, faz um yoga, alonga, pilates, musculação, corrida, não sei, mas mexe o seu corpo, né? Se alimenta bem e vamos focar em convidar muita gente para a nossa Hive Talks de hoje, porque hoje teremos novidades incríveis, informações extremamente valiosas sobre essa linha que vai revolucionar a história das vendas diretas no Brasil. E nós fazemos parte disso e você faz parte disso também. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, um excelente dia para todo mundo. Valeu, turma!